O Brasil teve sua pior campanha da história na eliminatórias da Copa do Mundo, se classificou apenas em quinto colocado atrás da Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai. Uma campanha tão ruim que, se não fosse o aumento de vagas para a Copa 2026, o Brasil teria que jogar a repescagem para se classificar, algo que nunca aconteceu antes no nosso futebol. Eliminatórias que teve derrotas para Bolívia, Paraguai, Colômbia, Uruguai e Argentina duas vezes. Uma dessas vezes foi o 4-1 que tomamos pros hermanos. A gente não perde goleada pros argentinos desde 1959, onde também tomamos 4-1. A Copa da América 2024 foi um desastre. O Brasil jogou 4 jogos e venceu apenas um deles. Na estreia empatou de 0-0 com a Costa Rica num jogo horroroso de se assistir. O segundo jogo veio um suspiro porque goleou o Paraguai por 4-1 e empatou com a Colômbia 1-1 na última rodada da fase de grupos, perdendo a liderança do grupo, o que levou a gente a encarar o Uruguai nas quartas de final. E contra o Uruguai foi um jogo truncado, nenhuma das equipes queria se expor demais e levar o gol. Então, mesmo com o Uruguai tendo um jogador expulso por boa parte do segundo tempo, o Brasil não conseguiu agredir, o que levou o jogo para os pênaltis, onde fomos eliminados. Alisson até pegou um pênalti, ele que é criticado por não pegar pênaltis, mas Éder Militão e Douglas Luiz erraram e o Brasil acabou perdendo de 4-2 para o Uruguai nos pênaltis. Essa Copa América ainda teve Vini Júnior levando o segundo amarelo e sendo suspenso por besteira contra a Colômbia, sendo desfalque da eliminação contra o Uruguai. E contou também com o Dorival fora da rodinha para decidir quem ia bater os pênaltis, com direito a dedinho levantado pedindo para falar que nem criança em escola. O ciclo do Brasil para a Copa do Mundo foi muito ruim, mas com a chegada de Carlo Ancelotti, o Brasil, depois da goleada que a gente levou da Argentina, deu um certo ânimo à seleção. Com o italiano no comando, o Brasil teve 10 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Mas eu consigo passar um pano para uma dessas derrotas porque foi contra o Japão e a gente tava ganhando, mas o Fabrício Bruno entregou 2 gols pro Naruto e Sasuke fazer os gols. Aí não teve jeito, foi Rasengan e Chidori dentro do gol. Agora o Brasil vai pra Copa do Mundo com um time titular que, por nome a nome, é muito bom, com craques como Rafinha, Vini Júnior, Neymar, que conquistou a sua vaga na última hora na seleção, além de grandes jogadores como Casemiro, Marquinhos, Magalhães e Alisson no gol. É um time forte, é um time bem forte, mas por ter pouco entrosamento e um trabalho curto do técnico, tá um pouco abaixo dos favoritos que eu vou listar mais pra frente. Mas se o Brasil corre por fora, tem uma seleção europeia que nunca ganhou a Copa, mas chega com uma fome absurda pra tirar essa zica. Eu estou falando da Holanda. Na Eurocopa, a Holanda passou sufoco na fase de grupo, se classificando apenas em terceiro lugar, atrás da França e a Áustria. Fica a curiosidade que a Áustria passou em primeiro no grupo, sim, a Áustria em primeiro no grupo que tinha a França, doideira. Mas a Holanda cresceu no mata-mata, vencendo a Romênia por 3-0 e nas quartas venceu a Turquia num jogo difícil por 2-1, mas na semifinal foi parada pela Inglaterra, onde até abriu o placar, mas logo depois o Kane fez um gol de pênalti e no finalzinho tem um negocinho, o Watkins fez o gol aos 90 minutos do segundo tempo, que acabou eliminando a Laranja Mecânica de um puta jogo, tá? Foi um jogo muito bom, bem equilibrado. Na Liga das Nações classificaram em segundo, atrás apenas da Alemanha no grupo, porém pegaram logo a Espanha nas quartas de final e foi eliminada, mas num jogo muito duro. Foi 3-3 contra a provável seleção mais forte do mundo, só sendo eliminada nos pênaltis por 5-4. A Holanda, embora não esteja recheada de craques, é um time muito bom, com De Jong, Van Dijk, Xavi Simons, Gakpo e, é claro, o artilheiro do timão, Memphis Depay. É um time que o Brasil pode acabar pegando nas quartas da Copa, então é bom tomar cuidado. É um time que pra mim, se o Brasil pegar, vai ser um divisor de água. Se ganhar da Holanda, eu acredito no Hexa. Se não ganhar, não tinha a menor chance, tá? Porque a Holanda é o primeiro dos bichos papões, assim, ó, o mais fraquinho deles. Mas se a Holanda quer o título inédito, da próxima seleção da nossa lista quer se manter no topo do mundo. Vamos falar agora dos atuais campeões mundiais, a Argentina. A Argentina, desde a Copa do Mundo, vive uma lua de mel com seus jogadores e com títulos. Liderou a eliminatória da Copa do Mundo de cabo a rabo, embora tenha tido algumas derrotas. No geral, foi uma campanha muito sólida com 12 vitórias e 2 empates, que rendeu 36 pontos e classificação com algumas rodadas de antecedência. Vale o destaque na goleada de 4-1 no Brasil, como já foi dito antes, 6-0 na Bolívia e outra vitória também sobre o Brasil, mas dessa vez no Maracanã e só de 1-0. Nesse ciclo, eles também venceram a Copa América de maneira invicta, fazendo 100% na fase de grupos e passando nos pênaltis do Equador nas quartas de finais, com direito a pênalti perdido do Messi, 2-0 do Canadá nas semifinais e na final, o jogo mais difícil contra a Colômbia, venceram com o gol de Lautaro Martínez na prorrogação. A Argentina venceu com o Lautaro, sendo provavelmente o melhor jogador e mais decisivo, com 5 gols e 2 deles no mata-mata, e um deles sendo o gol do título na final. O título veio também para consagrar o Di Maria, que se aposentou da seleção, e erguer na taça da Copa América, uma taça que a Argentina perseguiu por muitos anos e agora parece que toda vez eles são os favoritos. E o principal ponto dessa Copa América, além do título, é claro, é que a Argentina aprendeu a jogar sem o Messi. Ele passou boa parte do torneio lesionado ou no banco,
e mesmo assim os argentinos foram campeões com novos talentos sendo destaque, como Lautaro Martínez, McAllister, Enzo Fernandes, Dibu Martínez e Julián Álvares, o principal talento dessa nova geração argentina. Uma seleção que vem muito favorita para ganhar mais uma Copa do Mundo. Mas se os atuais campeões estão voando, a próxima seleção da lista é aquele gigante europeu com sangue nos olhos, louco para recuperar o respeito do planeta. Vamos falar da tetracampeã mundial, a Alemanha. A Alemanha é uma seleção que chega fora do radar e correndo por fora na visão de muitos, mas ao meu ver ela é uma das seleções mais perigosas que pode ganhar a Copa sem ninguém perceber. E o motivo é que eles passaram por uma revolução silenciosa com o Julián Nagelsmann no comando, deixando de ser o time envelhecido em 2022 e se tornando um time mais jovem e mais letal nos últimos tempos. Eles foram os anfitriões da Eurocopa com uma ótima campanha na fase de grupos, com 2 vitórias e um empate, com a goleada de 5-1 na Escócia, 2-0 na Hungria. Nas oitavas venceu a Dinamarca por 2-0 para pegar a Espanha nas quartas de finais, num jogo que só foi decidido na prorrogação, onde a Espanha venceu por 2-1, mas foi muito no detalhe e no erro da arbitragem, porque teve um pênalti claro onde a bola pega na mão do Cucurella, o lateral da Espanha, e o juiz simplesmente não marcou. Uma eliminação precoce na Eurocopa, a Alemanha foi sendo esquecida entre as favoritas, mas quem assistiu os jogos sabe que é uma seleção muito boa e perigosa, que não deve ser subestimada pelos últimos resultados em Copa do Mundo. E na Nations League eles chegaram às semifinais, perdendo apenas de 2-1 para Portugal, que viria a ser o campeão do torneio em cima da Espanha, então não foi qualquer coisa, foi um time que realmente era superior. E os grandes nomes da Alemanha são Witsel, que ainda não se encontrou no Liverpool, mas é um craque, Musiala, que teve a temporada um pouco abaixo por causa de uma lesão no Super Mundial, aquela lesão feiosa, mas ainda assim, se reencontrar o futebol na Copa do Mundo, ele pode ser muito perigoso. Jonathan Tah e Schlotterbeck na zaga e, é claro, o paredão eterno no gol, Manuel Neuer, que voltou da aposentadoria para ajudar os alemães em sua última missão. Quem subestimar os alemães vai levar uns 7 gols na fuça. E para fechar o nosso vídeo, vamos falar da seleção que tem provavelmente o elenco mais recheado de craques dessa Copa do Mundo e quer dar o título inédito ao seu maior ídolo. Vamos falar de Portugal. Portugal tem um timaço, jogadores de elite em praticamente todas as posições. Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes estão em inveja a qualquer meio campo no mundo, além de ótimas opções no banco, e um ataque com Rafael Leão e a lenda viva Cristiano Ronaldo, pronto para sua última dança em Copa do Mundo, vai atrás não só do título mundial, mas também dos 1000 gols. Na Eurocopa, Portugal passou em primeiro lugar no seu grupo, as oitavas, mesmo com um montão de craque que tem esse time, passou sufoco contra a Eslovênia, só conseguindo vencer nos pênaltis com o goleirão Diogo Costa, defendendo 3 cobranças de pênaltis. Porém, os Tugas pegaram a França na próxima fase. O jogo também foi para os pênaltis, mas dessa vez Portugal não teve a mesma sorte e acabou sendo eliminada. Mas o ponto alto de Portugal no ciclo foi a Nations League, onde eles passaram na fase de grupos em cima da Croácia em primeiro lugar. Nas quartas venceram com drama de Dinamarca, venceram a Alemanha na semifinal por 2-1 e venceram a final em cima da Espanha de Lamine Yamal após um jogão de 2-2 e novamente foi para os pênaltis, porque se não for para os pênaltis não é Portugal, onde eles venceram de 5-3, novamente Diogo Costa brilhando no gol. Essa Nations não só marcou mais um título para Portugal, como também consagrou Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro da história da Nations League com 15 gols. Portugal, mesmo sendo uma seleção repleta de craques, gosta de testar o coração do torcedor e se classificar apenas no detalhe. Por isso vai valer muito a pena ver todos os jogos de Portugal nessa Copa, porque eles sempre podem surpreender sendo eliminados do nada ou virando o jogo no último lance. Sei lá, isso é uma loucura. Por fim, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais. E é isso, semana que vem tem mais vídeo. Falou!